Imagine um jogo de futebol. Um estádio lotado, a torcida gritando, bandeiras tremulando. De repente, um dos times simplesmente vai embora. Isso aconteceu no Brasil. A história que você vai ouvir hoje é tão absurda que parece inventada. Mas não é. Vamos ao sertão da Paraíba, onde o futebol é poesia em forma de chute. Foi ali, às margens da BR-230, que um grupo de desportistas decidiu fundar o Atlético Cajazeirense de Desportos, em 3 de julho de 1948, resultado da fusão do Botafogo FC com o Oratório Salesiano. Desde então, o Trovão Azul voltou à elite estadual algumas vezes e segue mantendo acesa a chama da esperança na cidade. Do outro lado, temos o Campinense Clube, de Campina Grande, fundado em 12 de abril de 1915 como uma agremiação social. O futebol chegou depois, mas a Raposa não demorou a virar lenda. É o time com mais títulos do Campeonato Paraibano, incluindo um ex-invicto entre 1960 e 1965. Em 2013, escreveu seu nome em letras douradas, foi campeão da Copa do Nordeste, invicto e sem sofrer gol em casa. Torcida vibrante, apelidos como Raposeiro e Papataças, o Campinense é símbolo de tradição no futebol do Nordeste. Era início dos anos 90. Campeonato estadual no interior do Brasil, onde o futebol é paixão bruta. Os times eram formados, muitas vezes, por jogadores locais, alguns veteranos e outros jovens sonhando com a fama. Nesse cenário, tínhamos o Atlético Cajazeiras, um clube pequeno, guerreiro, mas que não vivia seus melhores dias. Do outro lado, o adversário era o Campinense, gigante regional, com elenco mais forte, torcida apaixonada e sede de vitória. O jogo já tinha uma atmosfera estranha desde o início. O Campinense vinha embalado, o Cajazeiras, fragilizado. Como veremos, isso não era uma boa combinação. A bola rolou, e, logo no primeiro ataque, o Campinense marcou. Minutos depois, outro gol. E mais outro. Em menos de 15 minutos, o placar já estava 3-0. A torcida do Campinense fazia festa, enquanto a do Cajazeiras assistia, espantada, ao que parecia ser o início de uma goleada histórica. Mas o que ninguém imaginava é que aquele jogo não terminaria da forma normal. Aos 20 minutos do primeiro tempo, depois de mais um gol, o goleiro do Cajazeiras começou a reclamar de dores. Minutos depois, outro jogador caiu no gramado, pedindo atendimento. Logo, mais um, e mais outro. Uma coincidência? Talvez não. O que estava acontecendo era um plano para escapar da goleada. No futebol, existe uma regra: se um time fica com menos de 7 jogadores em campo, o jogo é encerrado. E foi exatamente isso que o Cajazeiras fez. Seus jogadores começaram a sentir lesões, um por um, até que restaram apenas 6. O juiz, sem alternativa, encerrou a partida. O placar? O Campinense fez 4-0 no Cajazeiras. Mas poderia ter sido muito, muito pior. A reação foi imediata. A torcida do Campinense não acreditava no que via. Parte riu, parte se revoltou. A imprensa chamou o caso de o maior migué da história do futebol paraibano. Claro, a federação puniu o Cajazeiras, que perdeu pontos e virou piada nacional por um tempo. Mas, de certa forma, o plano deu certo. A goleada foi evitada. Hoje, mais de 30 anos depois, essa história ainda é contada como exemplo de até onde um time pode ir para evitar a vergonha. Será que foi justo? Foi covardia? Ou foi simplesmente estratégia? No futebol, assim como na vida, nem sempre o jogo acaba porque o tempo terminou. Às vezes, acaba porque alguém decide sair de campo. Agora, vou te fazer uma pergunta. Se você estivesse nessa partida, o que faria? Desistiria também e simularia uma lesão? Ou ficaria até o final da partida? Deixe nos comentários a sua resposta. E se você curtiu essa história, já sabe. Deixa o like, compartilha com aquele amigo que ama futebol e, claro, se inscreve no canal. Aqui sempre tem mais histórias curiosas, engraçadas e até aquelas que ajudam a relaxar antes de dormir. E como bônus para você que ficou até o fim deste vídeo, esse tipo de situação, de um jogo terminar antes da hora por falta de jogadores, não aconteceu só com o Cajazeiras.
Olha só esses 3 casos marcantes do nosso futebol. Libertadores de 1981, Atlético Mineiro contra Flamengo. Um clássico explosivo, cheio de expulsões, que terminou com o Galo abaixo de 7 jogadores. Resultado: jogo encerrado, Flamengo classificado. Campeonato Baiano de 2018. O jogo terminou em confusão generalizada, com expulsões em massa. O Vitória ficou com apenas 6 jogadores em campo, e a partida foi encerrada antes do tempo. Copa Piauí Feminina de 2018. O Abelhas Rainhas começou com apenas 9 jogadoras, perdeu mais 3 por lesão e o jogo acabou aos 23 minutos do primeiro tempo. Placar: 7-0 para o Tiradentes. Histórias assim mostram que, no futebol, às vezes o apito final não vem do relógio, mas da coragem, ou da falta dela.